Olá pessoal, sou a professora Joinice, mais uma vez com vocês aqui na disciplina Teoria da Contabilidade. Nós trabalharemos hoje as teorias aplicadas à contabilidade. Nós vamos dividir isso um pouco nessa aula, um pouco na próxima aula, enfim. Vamos trabalhar como que funcionam essas teorias aplicadas à contabilidade. O que efetivamente isso quer dizer, ok? Então eu trouxe um resumo para vocês da nossa unidade de ensino, a nossa unidade de ensino 4 do livro, da qual nós vamos começar a estudar nessa aula. E qual é a competência da unidade de ensino 4 desse livro? Veja, essa unidade ela traz as teorias aplicadas à contabilidade, dividida aí nos seguintes temas: teoria da firma e teoria contratual da firma, teoria da agência e teoria do direito da propriedade. Nessa aula de hoje, nós vamos falar aí da teoria da firma e teoria contratual da firma. Como nós vamos utilizar, vamos pensar aí, né, como nós vamos utilizar essas teorias dentro do nosso contexto atual. Então, resumindo, o que essa unidade do livro vai nos trazer? Nós vamos abordar vários conceitos, né? Já falamos aqui, teoria da firma, teoria contratual, os seus aspectos críticos, os desdobramentos das práticas contábeis. Depois, na outra aula, teoria da agência, conceito, conflitos de agência, teoria do direito da propriedade, conceito, a classificação desses direitos de acionistas, classificação dos direitos de firmas individuais e sociedade de pessoas, inter-relações com a contabilidade. Quais serão as palavras-chave dessa nossa unidade? Então, temos firma, assimetria informacional, teoria dos contratos, teoria da firma, da agência, conflito de agência, custo de agenciamento, informação contábil, governança corporativa, teoria da propriedade, da entidade, dos fundos, empresarial e dos direitos residuais. Qual é o título dessa nossa teleaula? Teorias aplicadas à contabilidade, ok? Vamos lá então. Então eu convido vocês a esse estudo, tá? Veja, nesta última unidade, o que nós vamos abordar? Vamos falar de um modo geral sobre as teorias econômicas, já pensando no contexto econômico, que são aplicadas a esta contabilidade. Então, nós vamos nos ater a três importantíssimas teorias no desenvolvimento dos negócios. Por meio delas, nós vamos descobrir como a contabilidade exerce um papel significativo para determinar e fundamentar a relação contratual com os diversos stakeholders. Veja, nós estamos aqui falando de relação contratual, mas no intuito de quê? Como a contabilidade influencia, né, ou auxilia, logicamente, esses stakeholders, esses outros setores que estão aí nas organizações. Então, diante deste contexto, nós continuaremos a desenvolver a competência dos conceitos e aspectos críticos da teoria da firma, da teoria da agência e da teoria do direito de propriedade, que serão os objetos de estudo desta nossa unidade. Como nós faremos isso? Então, nós, como já é de costume, nós temos um personagem. Para quê? Para que a gente possa trazer essas teorias, trazer essa contextualização dentro da nossa realidade, tá? Como nós aplicaríamos isso na prática. E o nosso protagonista de agora é o Juarez. Quem é o Juarez? Vamos lá. O Juarez Thiago Dantas, ele é um empresário do ramo de livros.
ele está estabelecido no mercado há mais de 30 anos. Atualmente, a empresa possui um quadro de funcionários na ordem de 150 empregados. Esses dados são muito importantes, tá? O ramo de atividade, que é livros, o estabelecimento dele no mercado há muito tempo, mais de 30 anos, e a questão do quadro de funcionários em torno de 150 empregados. O negócio, que antes apresentava uma estrutura familiar, ao longo dos anos ganhou dimensões maiores, a ponto do quê? De passar por um período de grande expansão das suas atividades e assim promover a chegada de quê? De sócios e parceiros. Veja, a empresa dele está muito estruturada, né? É uma empresa com um bom tempo de mercado, com bastante funcionários, uma empresa realmente já estruturada, com certeza bem conceituada, e aí surgiu a possibilidade de novos investidores, de ampliar ainda mais este negócio. Então vamos ver como é que isso aí ficou. É lógico que nessa nova situação, que seria mais lucrativa para a empresa, também o que acontece com isso? Trouxe muitos conflitos entre os stakeholders, os quais o senhor Juarez não estava acostumado. Preocupado, o senhor Juarez percebe que tal situação o levará ao quê? A equilibrar as relações contratuais da empresa, mas percebe também que desconhece por completo este processo. Então, o que seriam essas relações contratuais da empresa? É isso que a gente tem que entender. Então, o senhor Juarez, ele tinha, apesar de ser bem grande a empresa, era uma empresa familiar. Parece que não, gente, mas todas essas fusões que acontecem com outras grandes empresas, a tendência é sempre melhorar. É melhorar principalmente essas relações contratuais que eles falaram aqui. E essas relações contratuais são essas relações entre departamentos, entre toda a parte operacional da organização. Melhora demais. Só que isso gera conflitos, porque vocês imaginem, com certeza tem funcionários de 30 anos lá, com 10, 15, 20, 25 anos, que estão acostumados com uma maneira de lidar com as coisas. Aí vem uma empresa, compra metade ou parte e fala, não, agora nós vamos fazer de uma outra maneira. É inclusive comum essas fusões, por exemplo, que eu disse para vocês que tiveram no âmbito das instituições financeiras, todas aconteceram assim. Eu participei de uma, na época eu trabalhava no Banco Nacional e o Unibanco comprou. Gente, foi assim um auê. Imagine trocar um sistema de um banco, né? Mudou tudo, toda a parte operacional, toda a maneira de trabalhar mudou. Então, funcionários que estavam acostumados, 1, 2, 3, 10, 15 anos, começaram do zero. É como se eles tivessem entrado em uma outra organização. E geralmente muda bastante, né? A maneira como são feitas as coisas, a coisa de repente fica um pouco mais burocrática ou normatizada por conta de uma empresa maior que já tem uma experiência. Então, a gente fala o seguinte, que para um desenvolvimento maior de uma empresa não tem como correr de um processo de estruturação completo, né? Quase sempre com uma auditoria, com uma consultoria, onde, claro, aqueles stakeholders, aqueles funcionários, eles se sentem incomodados. Poxa, o negócio que era para melhorar, está piorando o nosso trabalho, eu não estou gostando disso, eu não sei não, acho que a gente vai ser mandado embora. Já gera toda uma desconfiança em relação a isso. Mas é um processo, não tem o que fazer e tem que passar por isso. E ele, lógico, dentro dessa ideia de empresa familiar, ele desconhece esse processo, né? Então, como que isso vai se dar, ele também não sabe. Então, diante desse cenário, o senhor Juarez o contrata. Vou te contratar. Por quê? Vou te contratar como consultor com o objetivo de orientá-lo sobre os aspectos contratuais que estão inseridos nas relações entre os stakeholders, no sentido de compreender a dinâmica
que está envolvida e, ao mesmo tempo, apresentar os mecanismos que regem as relações contratuais da firma, seja no âmbito interno ou no âmbito externo. O senhor Juarez está convicto, e isso é muito bom até para esse desenvolvimento da empresa, de que a partir da compreensão dos aspectos das relações entre os stakeholders no ambiente da firma, terá plenas, isso é muito legal, o quê? Condições de buscar uma situação mais harmoniosa entre os diversos agentes que protagonizam essas atividades da organização. Então, de qualquer forma, ele está tranquilo, que ele tem certeza que vai ser bom, que ele vai dar conta, que é um processo e vai acontecer. Então, vamos lá para mais esse desafio, tá? Então, veja, considerando todo esse contexto que foi apresentado, algumas questões estarão permeando as discussões, como, por exemplo, o alcance da informação na empresa, que é comum a todos os usuários. Será que vai ser comum? Vai continuar sendo? Quais os mecanismos que poderão ser utilizados para a harmonização das relações entre os stakeholders? Como, seria uma outra pergunta, né? Se desenrola a informação contábil em um ambiente macro e micro empresarial? Como e quando são formados esses contratos da firma? Perceba que são muitas as perguntas a serem respondidas, então é bem complexo. Nesse primeiro momento, nós iniciaremos então com uma abordagem diferente sobre o ponto de vista da investigação contábil que nós efetuamos até então. Então, é importante a gente entender o seguinte, para contextualizar tudo isso. Veja, as empresas, elas compram, vendem, negociam, estabelecem regras com seus clientes externos e internos, sem que esse assunto esteja exposto nessas negociações. Tudo isso acontece, é quase que uma coisa automática, né? Não é exposto, não é o preto no branco, mas acontece. Então, neste cenário, o objetivo para isso é o quê? Propiciar a você uma reflexão sobre o papel da contabilidade, olha a responsa, como um instrumento de informação a fim de manter o equilíbrio harmonioso nas relações empresariais e entender ainda mais a responsabilidade dessas ciências contábeis como fonte de informação no mundo dos negócios. Então, para que a gente consiga entender o objetivo proposto, nós apresentamos a seguinte situação. Então, o senhor Juarez, na sua última reunião, veja o que aconteceu com o seu grupo de supervisores, gerentes e diretores. Ele comentou que não entendo o porquê de tantos desarranjos internos. E ele comentou, veja, se há alguma demora do departamento de compras para suprir o departamento de produção, então que eles se comuniquem e resolvam de imediato o problema. A princípio, parece ser bem fácil a solução. Mas não é bem assim, né? Como chegar nessa solução? É um que está dependendo do outro? Então resolve, manda logo o relatório. Mas será que é só isso mesmo? Então vamos lá. Se o problema é o fornecedor, então ele deve fazer parte da reunião. Ou então talvez devesse procurar um novo fornecedor. Da mesma forma, o departamento de cobrança deve enviar um relatório de inadimplência ao departamento de vendas. Então, na cabeça dele, estava tudo muito fácil. E ele comentou ainda o seguinte, que quando ele começou essas atividades, não se perdia muito tempo com formalidades, como contratos para as entregas de produtos, contratos para remuneração de acionistas e assim por diante. Além disso, já estava se aborrecendo
pois em diversas vezes teve que intermediar e usar da sua autoridade para que as coisas acontecessem, independentemente do interesse deste ou daquele gestor. Então, de tudo isso, um cenário preocupa muito o senhor Juarez. Refere-se ao quê? Aos relatórios contábeis, ou seja, nada mais, nada menos que os relatórios contábeis. Então, todo mês há um considerável atraso na liberação dos relatórios e o Departamento de Contabilidade tornou-se alvo de críticas e muitas considerações. Por sua vez, o Departamento de Contabilidade defende-se, dizendo que o Departamento de Custos não cumpre o calendário de entrega de informações e é por esse motivo que os relatórios não são disponibilizados. Então, decidido a resolver isso, o que aconteceu? O senhor Juarez solicitou a você que formulasse um relatório no qual identificasse as relações internas da firma com os seus stakeholders e estabelecesse uma base contratual entre elas. Então, o objetivo é romper com todo e qualquer acordo verbal. Então, ele vai, olha aqui, romper, que possa interferir no bom andamento das atividades da empresa. Para desenvolver essa atividade, você deverá compreender o quê? Os pressupostos da teoria da firma e teoria contratual da firma, para observar as suas inter-relações departamentais na organização, além, é claro, de conhecer os aspectos da simetria informacional. Desta forma, convido a você a desenvolver esse trabalho para o senhor Juarez. É bem complexo essa contextualização, né? Esse problema que está acontecendo com o senhor Juarez. Para todas as empresas que acabam vendendo parte do seu capital ou se unindo a outras, na verdade, ela é bem comum. Os ganhos, eles são assim, visíveis bem rapidamente, porque geralmente quem entra nessa fusão acaba investindo uma grana e aí você já consegue de repente mudar layout de empresa, etc. Eu tive um exemplo aqui em Londrina, bem assim, que eu até participei, né? Era uma empresa de sucos e lanches que eles tinham um diferencial, um pessoal novo que estava tomando conta, e uma empresa de fora, se não me engano do Rio de Janeiro, veio e falou assim, olha, eu gosto muito da ideia de vocês, é muito bacana, é uma empresa familiar, já existia lá há mais de 15 anos, e eu quero comprar uma parte, eu quero injetar uma grana, nós seremos sócios, mas nós já vamos abrir tantas filiais, e a partir daí começou. Só que vai ser assim, vai ter que ter um padrão disso, um padrão daquilo. Ele curtiu a ideia da empresa, sabe? A maneira com que eles trabalhavam. A essência, digamos assim. Mas que aquilo, para que fosse trabalhado em escala, então vamos pensar no McDonald's. Poxa, fazer lanche é bom. Quantas empresas, quantos estabelecimentos que vocês conhecem que fazem lanche? Vários fazem lanches. Porém, aquele padrão. E foi do nada que aconteceu aquilo? Não, não foi do nada. Se vocês nunca assistiram, tem o filme, né, do dono do McDonald's, que mostra como é que foi. Na verdade, eram dois irmãos que tinham um lanche lá, estava fazendo sucesso e tal, e o cara aperfeiçoou aquilo. Porque, não, isso aqui é bom demais, esse lanche é muito bom e nós precisamos expandir o negócio. Só que eles não conseguiriam expandir o negócio. A verdade é essa, o cara provou para ele, por A mais B, que não tinha como expandir o negócio se eles não... É como se eles não normatizassem aquilo, né? E é o que a gente vê hoje no McDonald's. Eu conheci algumas pessoas que trabalharam no Mac e entrava, elas têm lá, fazem provas internas e tal. Não sei como é que anda isso hoje, tá? Tô falando aí do conhecimento que eu tinha. Mas assim, ó, pro lanche tal, tantos gramas de ketchup.
tantos gramas de queijo, ou seja, é tudo padronizado. Os pães, eles vêm de fora, tem todo um padrão de qualidade para que se consiga fazer lanches iguais, né? Igualzinho não sai, mas semelhantes, com o mesmo padrão de qualidade. Ou seja, a empresa aqui do Sr. Juarez, ela já era muito grande, mas para que ela pudesse expandir, muitas coisas precisavam ser normatizadas. Geralmente, a auditoria faz isso dentro de uma empresa. Vamos supor que se ele não quisesse ter se unido aí a uma outra empresa, com certeza ele teria que fazer uma auditoria interna a fim de estabelecer uma série de procedimentos para o desenvolvimento aí da sua empresa como um todo. Por exemplo, Banco do Brasil, né? Todos esses bancos, essas instituições, elas têm uma série de normativos internos que diz desde como funciona, como tem que ser uma abertura de conta para todos os funcionários. Vocês imaginem a quantidade de agências que existem no país e tem que ter um padrão. Padrão de atendimento, padrão de vestimenta, padrão para abertura de conta e padrão de procedimentos de atendimento nos mais variados aspectos. Desde a abertura de conta, que seria o mais comum, que eu já disse, né? Até a emissão de um câmbio, por exemplo, né? A baixa de um cheque devolvido, que é uma coisa simples. Enfim, todos os procedimentos eles são normatizados para que não fique dúvida e para que ele consiga manter esse padrão e essa empresa desenvolver aí na totalidade. Foi exatamente isso que aconteceu aqui com o seu Juarez. Essa empresa nova entrou e falou assim, olha, beleza, mas aqui vai ter processo, agora vai ter padrão, agora vai ter papeleta de encaminhamento, saída de estoque, entrada de estoque, não tinha nada disso. Às vezes, melhora-se muito esses processos, né? Custo, perda, roubo, fraudes, entre muitas outras coisas, padrão de atendimento mesmo, de qualidade no atendimento, com esses papéis que a princípio parecem ser burocráticos, mas que não deixam de ser necessários, tá? E a gente vai entender aonde a contabilidade entra em tudo isso aqui, que ele falou que ele se preocupava com esses relatórios contábeis, que ele precisava muito e que ele estava preocupado com o andamento de tudo isso, tá? Então, agora nós vamos estudar um pouquinho o conceito de teoria da firma e teoria contratual da firma. Como é que funciona isso? O que tem a ver esses relatórios contábeis com tudo isso? Vamos lá. Então, essa teoria contratual da firma, ela se refere à coluna vertebral nas diversas relações estabelecidas nos negócios. Veja, diversas relações estabelecidas nos negócios. Sem a devida atenção a essas teorias, certamente a empresa caminhará para o caos. Então, elas analisam e intermediam as relações entre administradores, sócios, acionistas e os diversos departamentos da empresa. Mas qual a relação com a contabilidade? E aí? Resumidamente e por enquanto, nós consideraremos que a contabilidade é o quê? Então, como um exemplo, a contabilidade ela é o supermercado onde esses protagonistas fazem o quê? Buscam a toda hora na prateleira desse supermercado o produto contábil denominado o quê? Informação. Para que isso? Para ele poder estabelecer os seus interesses e as suas ambições, ou seja, com base nessas informações é que ele vai colocar as suas metas, as suas projeções, as suas determinantes para o desenvolvimento real do seu negócio. Então vamos lá, teoria contratual da firma. As relações contratuais da firma, elas ocorrem com as diferentes partes interessadas, ou seja, ocorre com fornecedores, com os funcionários, com os investidores, com os acionistas, com o Estado, por que não, credores, clientes, entre outros. Bem, ao discutirmos esses importantes conceitos,
você pode estar se questionando, mas qual é o papel da contabilidade no tocante à teoria contratual da firma? Será que é apenas manter esse controle e organização dos diversos tratados e proceder à contabilização? Podemos até responder que sim, mas o papel da contabilidade no tocante à teoria contratual, ela é muito mais profunda e de níveis de responsabilidade muito mais apurados. Então, é aquilo que a gente fala, né? A princípio, parece ser muito simples. Ah, mas é só fazer isso aí? Ah, é só fazer isso aí. E esse só? Né? Pode até não ser tão complexo, mas no todo é muito representativo ou não? Então, no geral, é muito representativo, sim. Então, vamos ver aí qual é essa relação da contabilidade com a teoria contratual da firma. A figura 4.6 foi extraída lá do livro, tá? E ela apresenta aí o papel da contabilidade nessa teoria contratual da firma no que tange esses acionistas. Olha só, aqui nós temos um quadro e esse primeiro ponto aqui nós vamos analisar, tá? São comprometidos com a empresa antecipadamente, uma vez que fornecem os recursos muito antes de existir uma perspectiva de recebimento dos recursos. O que acontece? Os seus direitos, o direito da empresa aí, eles são transferíveis, se for o caso, tá? Isso aqui em relação, veja, a quem? Aos acionistas. Eles são os últimos na prioridade dos recebimentos. E eles podem escolher os administradores e auditores e dissolver a própria organização. Veja, só para a gente entender isso aí. Como é que funciona, então, essa teoria contratual da firma, né? E pensando aqui nesse exemplo com os acionistas. São uma série de regras que são pré-estabelecidas. E tem que ficar e deixar muito claro o que vai acontecer, como vai acontecer e o porquê vai acontecer dessa forma. Então, essa teoria contratual da firma, por exemplo, em relação aos acionistas, ela deixa claro para eles, olha, vamos voltar lá no quadro, ó, presta atenção, tá? Mesmo vocês sendo comprometidos com a empresa antecipadamente, uma vez que são vocês mesmos que colocam os recursos, antes de ter uma perspectiva de recebimentos, vocês serão os últimos na prioridade de recebimentos. Isso é feito por quem? Pela contabilidade. Uma vez que você tiver que fazer o pagamento, né, isso é normatizado. Então, o que acontece com os direitos dos acionistas? Eles são transferíveis. Pensando em ações, se eu quiser vender, né, eu posso vender. Outra coisa, isso aqui são, assim, coisas hipotéticas que acontecem, mas poderia ter muito mais, tá? Eles podem escolher os administradores e auditores e dissolver a organização, dentre muitas outras coisas que podem ser e devem ser estabelecidas. Então, a importância dessa... A gente colocou um nome bonito aqui, né? Teoria contratual da firma. Ou seja, dessas relações, dessas normatizações internas, é imprescindível para o desenvolvimento, para o bom desenvolvimento da organização. O que eu peço? Eu peço para que vocês se aprofundem um pouquinho mais desses assuntos, né? Tentando enxergar, e aí a gente vai ter uma reflexão. Eu queria que vocês fizessem uma reflexão em relação a isso, é que vocês tentassem enxergar a real importância dessa teoria contratual da firma no tocante a estabelecimento de regras, de normativos, tá? Aqui quando ele fala em relatórios contábeis, dessas informações que devem ser prestadas internamente e externamente, se for o caso, para que as coisas aconteçam. Então, para quem não fez parte ainda de uma fusão, por exemplo, né, ou que não trabalha numa grande empresa onde, enfim, tudo é normatizado, para que vocês pensem, uma empresa pequena mesmo,
que vocês trabalham, se tivesse uma normatização maior em relação a alguns processos, em relação à maneira de se comportar quanto ao cliente, quanto aos produtos, isso não poderia ser melhorado, esse processo? O que vocês acham? Com certeza, né? Então, para resolver essa nossa SP, nós vamos sugerir, tá, a construção de um mapa. Mas com base no quê? Com base em todas essas dificuldades que estão sendo encontradas. Então, vamos lá. O que será preciso fazer? Traçar um caminho que apresente um mapa das principais relações departamentais da empresa com a contabilidade. De posse dessa informação, identificaremos qual o processo que impacta a entrega dos relatórios contábeis. Porque aqui a gente está, no tocante a entender a teoria, a gente está lidando isso com a contabilidade. Então, para tanto, nós deixaremos alguns caminhos para que você tenha condições de identificar essas relações dos departamentos envolvidos, a fim de que você possa oferecer subsídios para um acordo contratual entre os departamentos. Então, primeiro passo, identifique os departamentos envolvidos. Segunda coisa, identifique as informações dos departamentos, o tipo de relatório que alimentará com informações, identifique se há atrasos ou não. E aí, como sugestão, nós apresentamos aqui um mapa a seguir para que você possa desenvolver essa atividade. Então, veja, o grande problema nessa teoria contratual da firma, ou no que está acontecendo, é que não está havendo uma junção ali de todos os procedimentos, sabe? Principalmente em grandes empresas, onde os departamentos eles são setorizados, é meio que assim, cada um passa no seu, pensa no seu. Então, que a gente possa estabelecer algumas regras, através de repente, algumas perguntas, para que a gente consiga chegar nesse consenso e consiga melhorar e aprimorar todo esse processo. Então, eu vou apresentar um mapa aí como sugestão com algumas perguntas, olha só. Nesse mapa, nós temos aqui em cima o departamento, informação, apresentação nos relatórios de DRE, e aí um espaço para marcar. Tem atraso? Sim ou não? Então, compras, sugestões, tá? Valores de entrada, informação, valores de entrada de mercadorias para apuração do custo das mercadorias vendidas. Por quê? Porque eu preciso apresentar o meu balanço e a DRE. Está tendo atraso? Sim ou não? E aí ele vai explicar aqui, sim, não, para quê? Para depois poder tomar a decisão lá na frente. Então, custos. Por que você está a contabilidade está envolvida com o departamento de custos? Apuração do CMV para poder fazer a DRE. Vendas. Preço de vendas, notas fiscais de saída. Também para balanço e DRE. Fiscal, apuração de impostos, balanço e DRE. Benefícios, provisionamento de benefícios. Por quê? Também preciso para gerar o balanço e o DRE. Financeiro, provisionamento de pagamentos e recebimentos. Posição de cobrança, informações bancárias. Também porque eu preciso de balanço e DRE. Seguro, provisionamento de apólices, renovação de seguros, balanço e DRE. Enfim, tudo você vai diagnosticar. Sim ou não? Veja que tudo isso aqui está relacionado à informação contábil, tá? Então, quando fala de teoria contratual da firma, ou seja, quais são os procedimentos internos que têm que ser estabelecidos para que, aqui no caso, a contabilidade consiga fazer a sua parte corretamente. Qual seria o terceiro passo? Elaborar os interesses de cada área envolvida, departamento de custos, contabilidade, etc. Então, pela análise do quadro anterior, nós verificamos que nós teremos que dar tratamento na relação entre departamento de custos, departamento de contabilidade, pois há um atraso da entrega das informações. Então, a gente precisa elaborar os principais interesses das áreas. Departamento de custos, gente, é tudo hipotético, ok? Apurar a margem bruta de cada produto, isso faz parte do departamento de custos? Sim,
bem como informar o departamento de vendas qual o custo unitário para cada unidade a ser vendida. Gente, é tudo coisa que acontece automaticamente, que a gente às vezes não pensa, e às vezes uma coisinha dessa vai estar atrapalhando a contabilidade. Então, essa informação é valiosíssima para as vendas, pois é por meio dela que se estabelece o quê? Um markup do produto. Qual seria a margem de contribuição desse produto? Depois, informar o valor de alguns custos diretos, como FGTS, INSS, para definição do budget do setor de produção, comparativo entre real e orçado. O budget, ele traz isso. É como uma DRE antecipada, ok? Departamento de custos. Estabelecer rateios de matéria-prima para distribuição aos produtos em elaboração. Essa informação é importantíssima, porque influencia o custo unitário do produto. Depois, disponibilizar até o segundo dia útil todas as informações necessárias para a apuração final do custo dos produtos vendidos. Esse valor será apresentado na DRE. Gente, essa questão de data aqui, ó, é muito importante para você poder, digamos assim, desenvolver a contabilidade. Por último aqui, apurar o inventário físico a cada trimestre. Isso é uma coisa que foi estabelecida, poderia ser a cada bimestre ou todo mês. Departamento de Contabilidade. Por determinação da presidência, deve disponibilizar as informações até o 5º dia útil de cada mês. Veja como que a contabilidade vai trazer as informações se ela não receber até o 2º dia útil. Não tem como. Todos os saldos de balanço e resultados devem ser conciliados. Para as contas de balanço, deverá deixar à disposição o quê? Um relatório compondo o saldo em aberto. Apresentar uma análise econômica e financeira sobre o desempenho, apresentar índices de liquidez, rentabilidade e endividamento, por exemplo. E aí, de posse de todas essas informações, basta apenas, olha só, apenas, como se tudo que tivesse acontecido aqui tivesse sido muito tranquilo, né? Alinhar o que está impactando a entrega dos dados pelo departamento de custos. Segundo esse departamento, há um esforço enorme em processar o custo por produto e também determinar as taxas de rateio. Aguarde até o último dia de cada mês para ter todas as informações, principalmente do departamento de compras. O processamento de informações demanda tempo e análise. Assim, a cada processamento, o pessoal responsável pelo setor retira as informações, faz novas considerações e torna a processá-las. E o último passo, estabelecer os pontos a serem harmonizados pela empresa. Gente, é muito complexo. Isso aqui a gente está falando de uma demanda, tá? Que eu cheguei lá na ponta e falei assim, contabilidade, o que está acontecendo aí? Então, essa teoria contratual da firma aqui é isso. Esse setor de contabilidade e esses outros setores, eles poderem estabelecer regras para eles mesmos. A partir do momento que você estabelece as regras, você consegue identificar os gargalos. Aí eu tenho que entregar até o 2º dia útil, eu não consegui. Departamento de custos, olha, a compra que está demorando para me entregar. Então, vamos ver na compra o que está acontecendo. Porque você estabeleceu, você consegue identificar, né, o que foi que aconteceu. O porquê que aconteceu aquilo. Então, fica muito mais fácil de identificar. E aqui, lógico, trazendo toda essa ideia de teoria contratual da firma, a contabilidade, né, o quanto essas relações internas podem atrapalhar a contabilidade como um todo. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima.